Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar os estudos que nós realizamos, né? Porque sempre quem primeiro se beneficia somos nós, que aqui estamos na frente. Duplamente, porque estudamos, porque vamos buscar mais informações, mas também porque quando a gente aprende, a gente se sente mais compromissado, mais responsável em tentar fazer aquilo que a gente passa para os outros, né? Compartilha com os outros. E hoje nós vamos falar de um item importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 6, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. E ele esse capítulo começa falando do jugo. Então vamos entender o que é jugo. É muito comum a gente ouvir essa frase, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, todas as misérias que nós vivenciamos no mundo, as dores, a violência, a fome, são situações que nos trazem extrema preocupação. Mas a que mais incomoda a gente é a dor que está dentro da nossa casa, é a dor que está dentro da nossa alma, não é? Quando tudo está bem para nós podemos ouvir qualquer que seja a notícia, a não ser que seja uma tragédia muito intensa, que daí a mídia faz uma divulgação intensa, a gente se toca, mas se não, nós não percebemos o quanto de sofrimento tem à nossa volta. Mas quando nós estamos passando por experiências difíceis, aí nós começamos a lembrar do sofrimento das outras pessoas. Quando nós nos sentimos violentados dentro da nossa casa, e quando eu digo violentados, não precisa ser agressão física. Às vezes, no relacionamento do dia a dia, casais trocam farpas, filhos e pais trocam farpas, né? A forma de convivência no lar é uma forma de convivência muito conflituosa, e então a gente vai levando a vida sem fazer uma análise do porquê está acontecendo tudo aquilo, e muitas vezes dentro do lar nós nos sentimos impotentes para fazer as mudanças. E é justamente essas situações que muitas vezes nos leva à casa espírita. A gente vem tomar passe, vem buscar atendimento. Hoje é um dia que tem bastante gente na casa, justamente porque tem atendimento individual, né, para as pessoas que têm mais urgência, de ouvir uma palavra de conforto, de um apoio. Só que assim, às vezes a gente vem, e é muito comum acontecer isso, as pessoas vêm, chegam aqui, tomam passe, recebem o que precisam receber, fazem um tratamento por um determinado tempo, depois se afastam, não continua, nem aqui e nem outro núcleo religioso. Às vezes professam outras religiões, mas não buscam a sua religião, não buscam estudar os assuntos relacionados ao Evangelho. Por quê? Porque é só no momento da dor, do sofrimento, que nós ficamos aflitos, desesperados, não é? Quando, na verdade, nós vamos entender, e aí a doutrina espírita nos traz muitos ensinamentos, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece os ensinamentos de Jesus. Então, quando ele coloca aqui que meu jugo, ele diz assim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, o que ele está querendo dizer com isso? Que
Ele está chamando aqueles que estão em sofrimento para que olhe para o seu exemplo, para os seus ensinamentos. Por quê? O que ele quis dizer com o jugo e o fardo? O jugo são aqueles ensinamentos que ele nos trouxe, ensinamentos esses que vão nos conduzir ao despertar do amor que nós temos dentro de nós. Porque todos nós fomos criados por Deus, e Deus é essencialmente bom, amoroso e misericordioso. E quando nos concedeu o sopro de vida e nos deu a condição da evolução, uma das suas leis é a lei da evolução, e nós evoluímos até chegarmos nesse período, no reino hominal, que nós somos seres humanos, e mesmo dentro desse período de seres humanos que nós estamos, vivenciamos na Terra já muitas e muitas existências, o que acontece? Nós vamos desenvolvendo nossas capacidades intelectuais, porque nós aqui estamos vivendo experiências na Terra que se constituem em desafios para o nosso aprendizado e desenvolver a nossa inteligência. Mas qual é o objetivo de Deus dando-nos essas oportunidades que são as encarnações? E nós chamamos de reencarnação porque já encarnamos muitas e muitas vezes, então na verdade nós reencarnamos. E aí, quando nós vimos para a Terra, nós vamos encontrar pessoas que vão nos acolher, que vão trazer para a gente afeto, amor. Muitas vezes nem é dentro da nossa casa, às vezes na nossa casa nós vamos encontrar nossos inimigos do passado, mas sempre nós teremos pessoas que serão amorosas conosco, que nos darão o suporte, nós não estaremos sozinhos na encarnação. Sempre teremos alguém que vai nos dar sempre o suporte e o amor. E ainda que não tivéssemos ninguém, todos nós, quando viemos aqui para a Terra, nós viemos acompanhados de um anjo, que nas doutrinas outros chamam de anjo, mas na verdade são espíritos mais evoluídos do que nós, que decidiram, por amor, pela prática do bem, pelo exercício do Evangelho de Jesus, decidiram nos acompanhar e nos auxiliar na nossa caminhada encarnatória na Terra. E nos assistem, nos amparam. E nós vivemos aqui na Terra muito desconectado desses bons espíritos, desconectado então dos ensinos de Jesus, menos ainda, a não ser quando a gente se sente tocado. Então, quando as pessoas vêm aqui à casa buscando alívio para o seu sofrimento, para os seus desesperos, não basta apenas aliviar, receber a assistência espiritual que está necessitando. É necessário que a pessoa continue se cuidando, tendo atitudes preventivas, vigiando o seu comportamento, os seus pensamentos, para não recair em comportamentos que favoreceram aquele desequilíbrio, ou situações que favorecem o desequilíbrio no lar, pelo descuido, pela desatenção, pela displicência nossa. E aí o que acaba acontecendo? Melhora um tempo, depois volta tudo de novo e volta para a casa espírita. Quando não, tem algumas pessoas, não adiantou eu ir lá, vai lá para o grupo evangélico, vai lá para o grupo da renovação carismática, começa a bater nas portas buscando auxílio. Só que nenhum núcleo religioso vai resolver o problema de cada um de nós, porque nós estamos aqui para melhorar os nossos comportamentos. E às vezes o sofrimento vem justamente para isso, para nos despertar para a necessidade de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, de buscarmos em Jesus a fonte de orientação para as nossas atitudes.
Esse é um aspecto importante. Outro aspecto é que quando nós, além de estudarmos o Evangelho, vamos começar a entender como agir no mundo para sermos mais felizes, nós também mudamos o padrão energético chamado de psicosfera nossa, e aí nós acabamos atraindo para perto de nós entidades espirituais do bem. E esses nossos irmãos que já estão na espiritualidade e que praticam o bem, nos auxiliam quando nós estamos em situações de tomadas de decisão, quando nós oramos, né? Levam às alturas as nossas preces. Eles são como se fosse o correio que transporta as nossas mensagens, os nossos pedidos, as nossas preces para as esferas superiores, que vão decidir as nossas, atender e decidir se podemos ou não ser atendidos nas nossas necessidades. Então, quando Jesus fala que o jugo dele é leve, aliás, o jugo suave, o fardo é leve, o inverso, vamos falar direitinho, né? O fardo é leve e o jugo é suave, porque ele quer dizer, porque pensa bem, amar, viver em fraternidade, viver bem, cultivar o bem, nós não temos que fazer esforço. Se nós escolhermos o caminho do bem, ele naturalmente nos leva ao bem. Ele naturalmente atrai para perto de nós pessoas do bem, pessoas que nos querem bem, que se sentem bem estar conosco. E a mesma coisa atrai para perto de nós entidades espirituais que nos auxiliam, que têm a alegria de estar ao nosso lado. Então, quando Jesus ensina para a gente viver no bem, mudar nossas atitudes negativas para viver de forma positiva, e todo o seu Evangelho ele fala disso. E os seus ensinamentos, se nós o colocarmos em prática, seguir o Jesus como modelo para a nossa vida, como modelo e guia, nós estaremos então vivenciando esse jugo que são os seus ensinamentos. E o que ele fala? Por que ele fala que o fardo é leve? Porque viver no bem não é pesado, não é difícil. Pelo contrário, traz alegria, traz bem-estar, não é? Uma pessoa que gosta de praticar o mal, que gosta de roubar, que gosta de falar mal dos outros, que é rancorosa, que guarda mágoa dentro de si, é uma pessoa que não se sente feliz. Intimamente, ela está sempre se sentindo amargurada, como se ela estivesse de fato pesada, né? A sua alma fica pesada, porque tudo que é muito negativo na nossa vida não traz para nós alegria. Mesmo as pessoas que sentem alegria fazendo mal para os outros, essa alegria, ela é fugaz, ela é rapidinha, ela vai embora porque logo depois a pessoa se sente no vazio, sozinha, vive com medo, se sente ameaçada, está sempre com medo da vida. Como que a gente pode viver bem dessa maneira? Então, quando Jesus promete que se nós seguirmos os seus ensinamentos, nós teremos mais leveza na vida, isso é verdade. Porque ele só veio trazer o bem para nós. Ele veio com esse objetivo na Terra. Veio ajudar a Terra a fazer a transformação que ela precisa fazer. E agora nós estamos aí realmente nesse período transitório de mudança do nosso planeta, que muito breve vai deixar de ser esse planeta de tanto sofrimento. E agora nós estamos passando por uma fase, de fato, de bastante sofrimentos. Vira e mexe, nós somos surpreendidos com notícias diferentes. Quando nós pensávamos que a pandemia estava acabando, aparece de novo, de uma outra maneira, não é? Que a pandemia é causada por vírus, e vírus ele é mutante. Então nós não acreditemos que vai acabar a pandemia, porque ela não vai.
Vai demorar muito tempo para acabar, porque os vírus, eles sofrem mutações. Daqui a pouco vai aparecer um outro mutante aí. E cada vez que eles sofrem mudanças, eles vão atacando áreas diferentes do corpo que até então não era atacado. Mas não é só a pandemia. Vejamos as situações das guerras. Meu Deus, ontem eu estava ouvindo a Ucrânia aí já com risco de uma nova guerra. Quer dizer, nós estamos no planeta o tempo todo vivendo situações de ameaça de guerra, de conflitos, de intriga entre os países, não é? E nós achamos que está tudo bem, porque nós não estamos sofrendo. A hora que o sofrimento bate na nossa casa, aí nós vamos sentir o que é sofrimento. Então, nós estamos sempre muito preocupados com o nosso mundinho e esquecemos do mundo que está aqui fora, esquecemos daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por provas difíceis, daqueles que perderam entes queridos, daqueles que perderam tudo numa enchente. Nós não lembramos que os outros também sofrem, nós lembramos dos nossos sofrimentos. E agir dessa maneira é falta de caridade, porque quando a gente só olha a si próprio, olha seu mundinho, a sua família, esquecendo de que o sofrimento existe lá fora e de que existem pessoas que muitas vezes estão piores, com certeza bem piores do que nós somos egoístas. E é isso que Jesus veio nos ensinar, a aprender a sair do nosso mundo, a olhar para os outros, a olhar para os nossos irmãos. Por isso que ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E depois ele fala ao próximo como a si mesmo. É natural, mas não significa que nós tenhamos, que o fato de nós gostarmos de nós, sejamos egoístas. Pelo contrário, gostar de nós é gostar da nossa vida, é viver a vida com alegria, é viver a vida com paz, com prazer, com harmonia, é compartilhar as nossas alegrias, os nossos bens espirituais com os outros, através da nossa fala, através do nosso ouvindo a necessidade dos outros, socorrendo quando os outros precisam da nossa ajuda. Estará sempre antenado que alguém por perto de nós necessita da nossa ajuda. E muitas vezes passa desapercebido. Por quê? Porque estamos muito preocupados conosco mesmo. Então, quando Jesus propõe que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, Ele está nos ensinando a sair desse mundo egocêntrico nosso e olhar à nossa volta. E passar a olhar mais a dor do outro do que a nossa. O Chico Xavier sempre falava, quando as pessoas reclamavam, chegavam nele e reclamavam dos seus sofrimentos, ele dizia assim, não se esqueça, minha irmã, meu irmão, tem gente que está pior do que você, mas vamos orar por você. Ele não deixava de dar o conforto, mas ele lembrava de que quando a gente vê a dor bater na nossa porta, nós procuremos olhar se não tem alguém que está com uma dor maior ainda. Não que nós vamos fechar os olhos para as nossas dores, devemos sim buscar o alívio, porque nós também não vamos ser masoquistas de viver com sofrimento. Nós precisamos buscar esse alívio. Mas não basta aliviar, é preciso estudar o Evangelho, é preciso colocar em prática, exercitar os ensinamentos que a gente recebe de Jesus, para que nós possamos viver com leveza, com alegria, com harmonia. Porque pessoas que estão alegres, que vivem com leveza, elas tratam os outros com leveza, ela cria um ambiente em volta dela com leveza. E o que é viver com leveza? É a gente apaziguar um ambiente que está conflituoso, é a gente não pôr fogo na fogueira, botar gasolina na fogueira, como diz outro, Pelo contrário, essa situação está difícil à nossa volta, vamos apaziguar,
não significa pôr panos quentes. Às vezes, pôr panos quentes é necessário para que não vire um incêndio. Porém, nós precisamos aprender a ajudar o outro a acalmar-se, ajudar o outro a refletir quando está completamente fora de si. E muitas vezes não é falando que nós vamos ajudar o outro, muitas vezes é um abraço. Quantas vezes nossos filhos em desespero chegam perto de nós que temos filhos, netos, né? A criança começa a gritar, a berrar. Se a gente abraça a criança, ela para de gritar, ela vai acalmando, vai chorando até passar tudo. Por quê? Porque acolhimento acalma, acolhimento ajuda a pessoa a se sentir segura, se sentir fortalecida. E é isso que nós precisamos fazer para realmente exercitar o amor ao próximo que Jesus nos propôs. E aí nós já estamos vivendo os seus ensinamentos. E, como ele disse, o seu fardo é leve. É leve por quê? Porque tudo que ele recomenda não é difícil de fazer. É tranquilo. Mas é que nós complicamos tudo. A gente começa a pensar um monte de coisa, antecipando as possibilidades na nossa cabeça para a gente não se comprometer em ajudar o outro. Então, já estamos no horário. Eu recomendo que vocês puderem ler esse capítulo sobre o Cristo Consolador, e tem mais, né? Ele depois, nos textos seguintes, ele fala que enviaria ele promete para nós que enviaria um Consolador prometido, e ele mandou, né? Os conhecimentos que nós temos da doutrina espírita vieram através dos espíritos que se manifestaram por vias mediúnicas, e todo esse elenco de conhecimento que nós temos da doutrina espírita só traz para nós esclarecimento do porquê de tudo, não só do sofrimento, porquê da vida, porquê de Jesus, porquê de Deus, porquê de tudo, porquê do nosso próximo, porquê o amor e não a violência, né? Então vamos encerrando por aqui, que já está no horário, né? E eu faço... Vamos fazer a senhora vem aqui? Não, pode ficar aí, eu falo da